E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje nós vamos responder uma tag. A tag é Por que Professor? Essa tag foi criada pelos professores aí que compõem o projeto YouTube Edu. Para quem não sabe, o Espaço Química faz parte do YouTube Edu. A tag ela é composta de 10 questões, tá? Questões justamente sobre nossa vivência como professor. Então a primeira pergunta diz o seguinte: quando e por que decidiu ser professor? Na verdade, este não era o meu sonho de criança, ser professor. Na verdade, eu já fui criado num ambiente em que a minha mãe e os meus irmãos já eram professores. Então, já no ensino médio, quando meu irmão precisava de alguém para dar aula, ele me pedia para eu ir no lugar dele. Então, eu já comecei a ministrar aulas mesmo no ensino médio. O meu sonho, quando eu era mais novo, era fazer medicina, tá? Fiz o vestibular, mas não deu certo, aí eu resolvi treinar mais, então eu resolvi estudar mais e quando saiu o edital do vestibular da estadual aqui do meu estado, isso ficou um pouco estranho, eu resolvi treinar, mas colocando para o curso de Química, já que a minha segunda etapa seria Química e Biologia, então eu já faria o curso, eu já faria para Química para eu testar o meu nível em Química. E acabei que eu passei nesse vestibular, me matriculei, cursei e me formei. Então eu sou formado em licenciatura em Química, tá? Eu sou de fato professor de Química. Eu fiz a minha graduação na capital do estado do Maranhão, São Luís, na estadual, como eu já havia falado antes. E lá da minha cidadezinha, chamada Apicum-Açu, eu fui o primeiro a ter formação em Química, tá? Então eu já na graduação eu comecei a gostar de ser professor, porque desde o terceiro e quarto período eu comecei a ministrar aula e acabei gostando daquilo. E quando eu estava nas férias, o meu irmão sempre me levava para o interior para ministrar aulas de Química. Ele sempre montava aqueles cursinhos voluntários, né? No final do ano, eu ia lá ajudá-lo a ministrar aula de Química. Então isso eu gostava muito. Eu levava reagentes para fazer experiências lá com eles. Então isso era muito gratificante. A outra pergunta é: como foi a sua primeira aula? Como eu falei anteriormente, desde o ensino médio eu já ministrava aulas. O meu irmão às vezes precisava faltar no colégio, ele pedia para a diretora e eu ia substituí-lo. Então eu já tinha uma certa intimidade com aquilo. Mas a minha primeira aula oficial, assim como professor titular da disciplina, digamos assim, é quando eu estava no terceiro período da graduação, que eu consegui um emprego em uma escola particular aqui na capital São Luís. Eu lembro que quando eu entrei na sala de aula eu estava muito nervoso. Só que assim, eu não demonstrei isso aos alunos, mas de fato eu estava muito inseguro. Tanto é que a primeira questão que eu fui resolver no quadro eu acabei errando. Mas a tempo eu consegui corrigi-la lá na hora. Mas de fato eu estava muito tenso, até porque eu era muito novo naquela época. Era um pouco complicado, mas eu consegui desenrolar aquilo e fiquei lá por vários anos ministrando a aula. O que você mais ama na profissão? O que eu mais amo como professor é poder conquistar muitas amizades, né? Eu tenho alunos que já estão formados em matemática, farmácia, e sempre que eles me encontram, eles têm aquele reconhecimento. Até mesmo aqui no YouTube, né? Os alunos eles reconhecem o esforço que você faz para gravar uma aula, ou simplesmente dar uma aula ali presencial. Eles reconhecem, te agradecem, e isso realmente me faz continuar dando aula aqui no YouTube, assim como também presencial. A outra pergunta é: e o que você menos gosta? O que eu menos gosto na profissão não é questão de lecionar ou não é questão do relacionamento com os alunos. Claro que existem salas de aulas e salas de aula, né? Existem turmas e existem turmas, a gente sabe disso. Mas o que mais me entristece é a desvalorização que os políticos tratam os professores, seja ele concursado ou contratado, eles não têm a remuneração justa, não têm um estabelecimento escolar adequado para os professores e alunos, enfim, uma desvalorização total. E, pasmem, e na instituição privada não é diferente. Às vezes o professor é muito sugado, também não tem uma valorização que deveria, não tem uma autonomia, enfim, são esses problemas que me entristecem. Já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora em sala de aula? Uma vez eu ministrava aula na escola municipal aqui do município de Paços do Lumiar, e eu pensei que o sinal tivesse tocado para sair. Eu liberei a turma e os meninos todos foram embora. E na verdade o horário ainda não tinha terminado, faltava ainda uns 20 minutos. E eu estava sem relógio e sem celular, então deu para eu mensurar a questão do tempo. Então eu acabei liberando todo mundo e a diretora ali ficou sem saber o que eu estava fazendo, né? Então isso aí foi muito constrangedor para mim. Outra situação bem constrangedora foi quando eu também nessa mesma escola,
a minha calça partiu e eu não percebi, e pior que partiu atrás. E eu cheguei com a calça rasgada e não percebi. Toda vez que eu ia escrever no quadro, a galera começava a rir, eu não estava entendendo por quê. Até que alguém me contou, né? Ainda bem que eu tava com uma cueca, né? Se eu não tivesse, tava complicado. Foram várias situações. Se eu for ficar aqui contando, vai dar um vídeo aqui de 2 horas eu contando situações constrangedoras. Mencione um ou mais canais de professores que você admira. Bom, eu gosto de vários canais aqui no YouTube, né? Eu gosto do canal Marcelão da Química, gosto do canal do professor Marx, né? Mundo da Química. Gosto de um canal que ele não faz parte do YouTube Edu, porque ele é mais voltado para nível superior, que é a Universidade da Química, também muito bom. Gosto do canal de matemática do professor Rafa Jesus, tá lembrando. Gosto do canal Praticando Matemática do meu amigo Maicon, Matemática Passo a Passo. E também tem 2 canais que não fazem parte do YouTube Educação, mas que vão fazer ainda. É o Química Show, da professora Marcela, e tem Botânica Fácil, da professora Roberta. Então são vários canais que eu admiro muito. Todos esses canais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser acessar. Lembrando que se você quiser ver outros vídeos dos outros professores sobre essa mesma tag, coloque aí na busca a tag Por que Professor, que você vai conseguir assistir os outros vídeos, tá? Já foram vários momentos felizes, né? Homenagem de alunos no final de ano, poder ver alunos que conquistaram êxitos em suas jornadas, né? Conseguiram passar em vestibulares. Aqui mesmo no YouTube eu vejo comentários muito positivos de pessoas que conseguiram atingir os seus objetivos através das minhas videoaulas, enfim. São várias situações que me deixam felizes, né? Principalmente no que diz respeito ao sucesso dos alunos. Já pensou em desistir da profissão? Na verdade, eu sempre pensei em fazer uma outra coisa para me ajudar financeiramente, digamos assim, mas sempre manter o meu lado professor. E é o que, na verdade, eu faço hoje. Além de ser professor, eu tenho uma outra função. Eu tenho um cargo público aí diferente da minha área de formação. Mas eu continuo ministrando aula, até porque tornou-se uma paixão para mim. Por que você resolveu criar um canal no YouTube? Na verdade, este canal não tinha pretensão alguma, até porque logo no início eu só gravava as videoaulas sem eu aparecer, né? O pessoal nem sabia quem eu era. Então eu resolvi ajudar as pessoas de forma anônima. Mas depois foi crescendo, eu resolvi aparecer, resolvi contar um pouco sobre minha vida. Então, mas o intuito maior era poder divulgar o conhecimento para uma maior quantidade de pessoas. Fora os alunos ali da escola física, eu queria expandir mais um pouco esse conhecimento, né? Poder ajudar as pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, ou do Maranhão inteiro. Diga-se de passagem, a minha audiência não está no meu próprio estado, né? Eu tenho mais audiência fora do meu estado do que aqui dentro do meu estado. Com tanto estado que fica uma loucura, né? A outra pergunta, você já teve um professor que marcou sua vida? Não foi só um professor que marcou a minha vida quando criança. Quando eu estava no 3º período, eu não sabia ler nada. Aí quem foi que me ensinou a aprender a ler de fato foi a professora Joana, ali do 3º período. Eita, o senhor não se lembra disso? Eu lembro. Outra professora que marcou a minha vida foi a minha mãe. Ela foi minha professora na 1ª série, foi minha professora na 5ª série, então ela me ensinava no colégio e ainda me ensinava em casa. Também na 7ª série, a minha professora foi minha irmã, professora de matemática. Também tive como professor de matemática o meu irmão, professor de química também o meu irmão, então quase todos os meus irmãos foram meus professores. Tem também uns professores muito especiais, a professora Rosanira, que foi minha professora na 4ª série, a professora Ana Rosa, que foi minha professora da 3ª série, a professora Maria Negalho, professora Iracema, a professora Ritinha. Então, esses aí foram os professores que marcaram a minha vida, de certa forma, né? E eles realmente contribuíram para a minha formação. Na graduação também tiveram os professores que marcaram a minha formação, professora Maria José Porto, professora Célia Pires, professor Alessandro. São professores que realmente eu admirei na minha graduação e que me inspiraram muito. Um salve aí para todos vocês. Então, para finalizar, gostaria de desejar um feliz Dia dos Professores a todos os professores do Brasil. Não desistam dessa profissão que, dentre as outras, eu acredito que seja a mais humana, a mais influenciadora, é essa de professor. Então acredite no seu trabalho, corra atrás, plante com qualidade que você certamente vai colher bons frutos, tá? Eu espero que você tenha gostado. Senta o dedo nesse like aí, coloque a tag aí na busca Por que Professor, que você será direcionado aos outros vídeos aí dos nossos colegas da plataforma YouTube Educação. E não se esqueça de baixar o aplicativo do YouTube Edu na Play Store, beleza? Falou, galera!